Pente fino, aeroportos do país passam por vistoria e governo garante que JK é 100% seguro. Execução, jornalista é morto na porta de casa em Santo Antônio do Descoberto com 7 tiros. Nova vacina, Anvisa libera valores de imunização contra a dengue e se proteger do mosquito vai custar mais de R$ 130. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Uma contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Faltando apenas 10 dias para a competição, os aeroportos do país estão passando por um pente fino. Hoje a inspeção é no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ontem, no final da tarde, foi no JK. Ao lado do governador, o ministro da Justiça garantiu que o aeroporto de Brasília é seguro e descartou qualquer possibilidade de terrorismo. Depois da prisão de 12 pessoas suspeitas de planejar um ataque terrorista durante a Olimpíada, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, garantiu que não há um segundo grupo terrorista no país. Não há segundo grupo, não há nada premente. Nós temos, na verdade, e eu já disse várias vezes isso, mais de uma centena de pessoas que são monitoradas, mas sem nenhum indício de ato preparatório. A afirmação ocorreu durante a vistoria no sistema de segurança do Aeroporto Internacional de Brasília. O terminal foi o primeiro a receber a visita, que é o último teste de segurança antes dos Jogos. O controle de segurança vai ser feito de uma central de comando que custou cerca de 12 milhões de reais ao governo federal. O espaço oferece uma melhor qualidade no monitoramento de pessoas suspeitas. Ainda durante os Jogos Olímpicos, todo estrangeiro que chegar aqui vai passar por um processo biométrico. O aparelho vai mostrar, por exemplo, se a pessoa tem mandado de prisão em outro país. Qualquer pessoa que tenha tido qualquer problema com a Interpol, assim que entrar no Brasil, isso será checado. A vistoria também vai ser feita nos aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Salvador e Belo Horizonte. Cláudio Humberto já está comigo para comentar essa e outras notícias. Seja bem-vindo, Cláudio Humberto. Muito obrigado. Você que passou por outros aeroportos aqui no Brasil e no mundo, lá o rigor fora do Brasil é grande, aqui tem que ser também. Exatamente. O rigor lá fora é um rigor maior, além dos aeroportos, na rua mesmo, né? As pessoas entram nas lojas, em cidades europeias, as pessoas para entrar numa loja têm que passar por uma vistoria, um pente fino de seguranças contratados pela própria loja. As mulheres têm que abrir a bolsa ou mochilas, enfim, ninguém escapa dessa vistoria porque há uma paranoia generalizada de ataque iminente, né? A gente tem visto isso aqui, a Polícia Federal está de parabéns pela prisão que fez na semana passada de um grupo de candidatos a terroristas. Alguns críticos, até por desinformação, criticaram a ação, a iniciativa da Justiça e da Polícia Federal, dizendo que era um grupo de amadores, etc. Mas para ser terrorista não precisa de profissionalismo, precisa de fanatismo. E essa gente tinha de sobra. É preciso todo cuidado, porque afinal de contas, esses fanáticos, além de tudo, eles são cruéis e são capazes de fazer o mal sem olhar a quem. E as polícias militar, civil e federal têm que estar de olhos bem abertos para impedir qualquer ação terrorista. Olha, 43 dias em greve, metroviários se reúnem daqui a pouco para discutir se continuam parados. Se não terminar esta semana a paralisação, eles podem prejudicar os Jogos Olímpicos. A maioria das partidas acontece às 13h e às 16h, o que não coincide com o funcionamento do metrô, que só tem rodado nos horários de pico. Mesmo se houver acordo, os servidores dizem que não vão trabalhar em esquema especial durante os Jogos. A categoria alega a falta de segurança de funcionários. E a greve foi motivada pela não convocação dos aprovados no último concurso. O governo diz que está trabalhando no limite da lei de responsabilidade fiscal e não pode contratar agora. A direção do metrô está disposta a recorrer à justiça para garantir o serviço na Olimpíada. E o que fazer agora? Os Jogos batendo na porta e sem o metrô. O que estranha é que o governo ainda não tenha recorrido à justiça. Essa greve é escandalosamente injusta, é abusiva. E a Justiça do Trabalho também, de alguma maneira, viabiliza esse estado de coisas. O que a gente espera como cidadãos aqui no Distrito Federal, prejudicados por isso, cidadãos que foram, inclusive, roubados para financiar as obras do metrô, não tenham o direito de usufruir desse tipo de transporte público de qualidade. O metrô de Brasília, do Distrito Federal,
não é desses sindicalistas, não é dos grevistas, pertence à população. E é imperdoável que essas pessoas, todos os anos, exerçam esse tipo de férias remuneradas, como definiu certa vez o ex-presidente Lula e ex-sindicalista, greves no serviço público. 43 dias de greve é escandaloso. O que a gente espera é que o governo, e até exige como cidadãos, é que o governo desconte os dias parados, as horas não trabalhadas, não recue dessa decisão e recorra à justiça no sentido de declarar essa greve ilegal e abusiva, como de fato o é. Porque, afinal de contas, o governo está impedido de atender às suas reivindicações, as reivindicações desses sindicalistas, exatamente porque governantes anteriores, no governo anterior, governo fraco politicamente, sob pressão dos sindicatos, deram reajustes que não poderiam ser pagos, que as finanças do GDF não suportariam pagar, e é exatamente por esse motivo que o GDF extrapolou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que os grevistas estão exigindo é que o GDF descumpra a lei, e isso é escandaloso. Agora, uma tentativa de estupro na central de vendas de ingressos na Olimpíada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Um vigia foi levado à delegacia suspeito de tentar abusar de uma mulher de 35 anos. De acordo com a Polícia Militar, o segurança da empresa Brasforte, que trabalha no centro de convenções, perguntou para a mulher se ela estava procurando um caixa eletrônico. Ao responder que sim, o homem levou a mulher para um salão vazio e lá tentou estuprá-la. Depois de lutar com o homem e conseguir fugir, ela procurou a Polícia Militar, que estava no local, e pediu socorro, alegando que teria sofrido uma tentativa de estupro. Após a denúncia, os policiais encontraram o suspeito escondido dentro do banheiro, onde foi preso em flagrante. O segurança foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, que agora investiga o caso. E o presidente em exercício, Michel Temer, vetou um trecho do projeto que permitia que estrangeiros controlassem 100% das companhias aéreas. Com o veto, ficam mantidos os atuais 20% de controle de estrangeiros. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Renata Dourado. Portanto, para voar em voos domésticos, né, Renata, só com as 4 companhias brasileiras. Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Boa tarde para o Cláudio Humberto. Seja bem-vindo, Cláudio Humberto. Boa tarde para todos que nos acompanham. O assunto foi bastante polêmico, dividiu opiniões lá no Senado. Na verdade, essa medida foi enviada pela então presidente Dilma Rousseff e avaliava aí uma participação estrangeira aqui nas companhias aéreas que variasse de 20% a 49%. Só que os deputados modificaram, ampliando aí para 100%. O próprio presidente em exercício, Michel Temer, já se posicionou favorável a essa ampliação de 100%. Só que quando chegou no Senado, aí a coisa complicou porque os senadores, enfim, não entraram em um consenso com relação a este assunto. Ocorre que toda medida provisória ela tem um prazo para ser votada. E caso não seja votada nesse prazo, aí volta a estaca zero. Então, qual foi a negociação feita entre o governo do presidente Michel Temer e os senadores? Olha, vocês aprovam do jeito que está, para não ter que modificar, voltar novamente para a Câmara, aprova do jeito que está e eu garanto que vou vetar essa parte aí de ampliação, digamos assim, da participação de até 100%. Foi exatamente o que aconteceu isso. Hoje ele vetou esse trecho aí desse texto, mas tem outros pontos importantes e por isso sim que o governo decidiu fazer esse acordo, como por exemplo, essa medida prevê o perdão da dívida da Infraero com a União, a criação de subsidiárias da estatal e também o fim do adicional da tarifa aeroportuária que as companhias pagam às empresas que administram esses aeroportos. Então, certamente, a ideia é ajudar a fortalecer esse setor. Sem dúvida nenhuma, esse assunto ele vai ser debatido no Congresso Nacional posteriormente, isso faz até parte também dessa negociação. Os senadores depois vão debater com mais calma e verificar se é vantajoso ou não, para quem é vantajoso e para quem qual a desvantagem, né? Enfim, se aprofundar nesse assunto para aí sim analisar qual seria essa participação aí do capital estrangeiro dentro das empresas aéreas brasileiras. Mudando um pouco de assunto, termina hoje o prazo para que a defesa da presidente Dilma Rousseff apresente aí as alegações finais, isso na comissão especial, então isso vai acontecer hoje. E aí sim, o próximo passo é o relator do pedido de impeachment no Senado, Antônio Anastasia, ele vai apresentar o relatório, está previsto para que ele apresente no dia 2 de agosto e a votação aí deve acontecer na semana entre o dia 22 e 26 de agosto lá no Senado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora todo mundo quer saber como fica, né, como é atingido o consumidor, passageiro no Brasil com essa medida. Pois é, mais uma vez, essa questão aí das empresas aéreas foi decidida por pessoas que não usam os voos comerciais, que não vão lá no guichê comprar a passagem. E se fazem isso, quem paga somos nós.
Porque a maioria deles, que é o presidente do Senado, da Câmara, o presidente da República, os ministros, eles usam jatinhos da FAB, custeados por nós. Os deputados comuns e senadores, quando viajam, eles até viajam de avião de carreira, mas quem paga a passagem, novamente, somos nós. E são essas pessoas que decidem que as empresas aéreas ditas nacionais, que na verdade não são, essas 4 empresas que atuam no mercado doméstico brasileiro, continuam a ter o direito de explorar o consumidor aqui no distrito, aqui em todo o país, né? Porque o que esse veto do presidente Michel Temer significa, cedendo ao lobby das empresas aéreas ditas nacionais, é exatamente garantir a elas o direito de continuar explorando. Esses dias, o site diariodopoder.com.br publicou uma denúncia mostrando que uma passagem aérea de Araguaína, aqui no Tocantins, para Brasília, pela TAM, a antiga TAM, hoje é Latam, custa R$ 5.710. Uma passagem para Moscou, na Rússia, quase do outro lado do mundo, ida e volta, R$ 3.500. É exatamente isso que as empresas aéreas ditas nacionais não querem, concorrência. Por que a passagem para Moscou é tão mais barata do que uma passagem de Araguaína para Brasília? Porque para Moscou há muita concorrência. Há dezenas de empresas aéreas internacionais que fazem essa linha. Aqui no Brasil, só quem faz essa linha Araguaína, a única empresa que faz essa linha Araguaína-Brasília é exatamente a TAM, ou a atual Latam. Uma passagem aérea de Brasília para qualquer estado do Nordeste ou do Norte custa o triplo, o quádruplo de uma passagem, por exemplo, para Miami ou para Nova York, pela mesma empresa aérea. Esse escândalo é que precisa acabar, mas o presidente Michel Temer, infelizmente, cedeu a esse lobby vergonhoso, inescrupuloso das companhias aéreas e vetou a lei. E aqui na Band você tem um canal direto com a gente, o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí o nosso número, é o 999769204. E a seguir, enterrado o corpo de jornalista morto com sinais de execução em Santo Antônio do Descoberto. Band Cidade volta já.